preparada para falar, mas aí a Áurea falou assim, mas tem que trazer um PowerPoint. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer pouca coisa, não vou ler, depois eu posso até colocar no grupo. O desafio, oportunidade para as mulheres na engenharia em Mato Grosso. Esses desafios, eu posso falar esse desafio eu posso estar falando porque eu estou com 40 anos de formada, 63 anos de idade. E hoje eu vejo o rosto aqui que eu acho que está difícil alguém que está com a minha faixa etária e esse tempo de formada. E o meu desafio começou bem grande, lá atrás, porque em 35 homens eram 4 mulheres. Eu sempre falo. E você olhava para a elétrica, era uma mulher. Sanitária, 2, 3, tá aí Susan, que sabe. Então, a gente ficava já de cara, a hora que entrava na sala, aqueles homens. Você fica assim, a nossa cultura é muito vergonha, como que eu vou dizer? A gente não consegue encarar, você fica meio assim no primeiro momento, meio... Aí vai fazendo amizade e tal. Então, a gente hoje, um dos motivos dos nossos desafios é essa subrepresentação que nós temos. Por que subrepresentação? Porque as mulheres, nós mulheres, e aqui eu vou falar, e vou até, depois, como eu falei, eu vou pôr o PowerPoint, mas o que eu quero falar de olho para vocês, todas nós conseguimos o que queremos, basta a gente situar, planejar, se preciso for, colocar num papel, tudo o que a gente quer, e aí a gente vai vendo o que a gente consegue. Porque eu vim de uma geração lá de trás, que há 36 anos eu tive mulher secretária de obras. Por quê? Ela destacou em alguma coisa. Então, o que está faltando para nós? É esse que eu falo, esse empoderamento nosso, mas não esse empoderamento de reunir grupo, ficar pondo bandeirinha, é empoderamento seu. Você quer aquilo e você vai conseguir. Você vai conseguir. Você quer um emprego. Eu não vou terceirizar esse pedido se eu posso ir lá e falar no olho daquela pessoa. Se eu sou assediada, não ter a vergonha de chegar numa entidade como aqui da Áurea ou no CREA Mulher e sentar e conversar. Mas é meu chefe, se eu fizer isso eu vou perder o emprego. Não podemos ter medo disso. Ou você responde na hora lá, à altura do dito cujo, ou se você não for, assim, nessa parte de agressividade, de dar uma cortada, procure quem vai fazer isso por você naquele momento. Não é para guardar mágoa para depois. Porque meu chefe me olha assim, porque meu chefe me convidou para isso. Convidou, falou não, insistiu, vai procurar ajuda, porque não dá. Então, essa subrepresentação que nós temos faz com que às vezes a gente fala assim, lá, Marcelo é o secretário da Cifra, estou dando um exemplo, né? Mas aí nós temos que pensar, mas ao lado dele tem uma adjunta, que é a Nívia, que é uma pessoa que comanda aquilo. Então, ao lado de um homem, tem uma grande mulher. Eu sempre costumo falar, e eu vou gastar 3 minutos falando, quando eu me formei em 83, era governo Júlio Campos. E porque você é universitário, você sempre é rebelde. E você não liga com política.
Meu pai pobre, eu sou de família pobre, o que aconteceu? Eu fiz estágio no Departamento de Obras Públicas com grandes engenheiros que passaram por aqui, por Mato Grosso. E, graças a Deus, ano passado demos o jubileu de formados para essas pessoas. E quando eu terminei meu estágio e formei, todos os meus chefes me indicaram para poder pegar aquele cargo lá no DOP. Aí, a hora que eu cheguei com a minha cartinha, o doutor Francisco fez a cartinha para mim, né? Levei lá para o doutor Lauro, que era o presidente, ele falou: Edinete, eu conheço você, conheço o seu serviço, mas você precisa de um pistolão. Eu falei: pistolão? É. Você não conhece alguém, um político? Eu falei: não. Aí fui trabalhar numa empresa que eu ganhava, tipo assim, 1/3 do que eu ganharia lá. Mas fui, 6 meses, e me contrataram por quê? Porque eu era estagiária de lá, e o homem que me contratou, a empresa, arteiro, tinha obra lá. Então eu era uma pessoa útil para ele. Conhecia o serviço, conhecia as pessoas. Quando foi, depois de 6 meses, eu cheguei um dia lá, eu lá chegando para trabalhar lá, para fazer a medição. Um colega meu lá, do tempo do estágio, ele é engenheiro antigo, que também ganhou jubileu ano passado, o Vanderlei Hortense, chegou para mim e falou: Edinete, por que só você que não entra aqui? Essa semana entrou 7. Entraram 7 pessoas. A hora que ele falou aquilo, me deu parece que era o que eu precisava ouvir. Eu subi a escadaria lá do DOP, aquele tempo que passava pela SAG, até uma modificada nós tinha. E fui parar no gabinete do tal do Júlio Campos. Uma formiguinha. Falei com a moça: eu quero falar com o Júlio Campos. Ela falou: mas para falar tem que agendar. E o que faz para agendar? Falar com o cara da Casa Civil. Aí ela me levou, estava um senhor lá, seu Lagranja, e eu não sei se eu falei com o coração, o senhor já estava cansada de ouvir não. Eu falei simplesmente, eu estagiei por mais de 1 ano lá no DOP, então entrando pessoas e eu não. E eu preciso, porque eu preciso ajudar meu pai me formou. E eu preciso trabalhar, eu estou trabalhando, mas o que eu estou ganhando é pouco, nem carteira eu tenho assinado. Eu não sei se eu falei com o coração, esse senhor pegou na minha mão, desceu, foi lá na Secretaria de Obras e falou: eu quero essa moça contratada. O secretário era Ricardo Correia. Eu quero essa moça contratada. Ele ligou na hora para o presidente do DOP, eu fui contratada. A partir daí, eu vi todo aquele ensinamento do meu pai, que o papai falava: olha nos olhos das pessoas. Nunca olha assim, nunca se abaixe. Não é a sua classe social que vai fazer você abaixar. E a partir daí, eu ergui meu rosto. Tanto que, 3 anos depois, eu fui eleita presidente da Associação do DOP, que era um órgão masculino com, digamos, 7 ou menos % de mulheres, né? E as mulheres que estavam lá são fortes, que muitas delas eu espelhei nela para ser essa pessoa que depois eu não parei. Ali eu coloquei 27% dos engenheiros registrados no CREMT, mas eu digitei errado. É de 20% a 24%, tá, gente? Nessa que está aqui. É de 20% a 24%. Dá uma passadinha, Áurea. Essa falta de referência, né? A baixa presença, né, de destaque dificulta as engenheiras. Mas por que baixa? Porque a gente tem que peitar um político. Entrou um político para ser